Vamos falar sobre esse assunto porque quando chega o carnaval, para quem tá solteirão aí, é aquela história do contabilizar beijos, né? Ah, vou beijei um, beijei outro, beijou lá para cá e tal. Tem riscos? Sim, vamos saber. Doutora Luciana Pacheco, primeiro boa tarde, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez, para a gente falar sobre um assunto muito importante. A doença do beijo. Como é que isso, enfim, essa doença sempre existiu, não é? E agora, então, quando chegam nessas festas de mais contato, de mais alegria, né? De mais popular, enfim, as pessoas se beijam mais e aí ela se propaga com mais força. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. A doença do beijo, beijar é bom, né? Mas a gente sabe que pode correr o risco de se contaminar com esse vírus. É um vírus, é o chamado vírus Epstein-Barr, que causa uma doença chamada mononucleose infecciosa. E a transmissão geralmente acontece através do contato, né, com a saliva, também pode, como você falou anteriormente, através de utensílios, né, de garfo, talheres, por exemplo. Mas a forma mais comum de transmissão é o contato mesmo, através das secreções respiratórias. É difícil a gente prevenir, né? É óbvio. Mas se eu puder dar uma orientação, fique só com um parceiro, com uma parceira, porque você diminui esse risco. Agora, com relação aos sintomas da doença, a doença acontece geralmente, tem um período de incubação, desde que a pessoa foi infectada. Então, vamos dizer que agora a pessoa é infectada nas prévias carnavalescas, no carnaval, ela só vai começar a apresentar os sintomas geralmente 2 a 3 semanas após. E aí pode ter febre, é uma doença assim, ela é um pouco arrastada, os sintomas não são, acontecem de uma forma muito abrupta, mas são insistentes. Então tem febre, tem dor de garganta, pode aparecer uma placa na garganta, às vezes até confunde com uma amidalite, uma infecção bacteriana. Pode ter as ínguas, né, que a gente chama os gânglios, que popularmente a gente chama íngua, ficam inchadas, ficam dolorosas. E pode ter ainda aumento do fígado, aumento do baço. Então, é um vírus que pode, de uma maneira geral, causar... Às vezes a pessoa não tem nada, então não se infecta, mas não adoece. Mas pode, se adoecer, vai apresentar esses sinais e sintomas. Então, a pessoa precisa ficar alerta se depois de uma exposição, como eu falei, começar a apresentar esses sintomas, então precisa procurar um atendimento para fazer o diagnóstico. Existem formas de fazer o diagnóstico e não existe um tratamento específico. A gente trata os sintomas, a febre, a dor de garganta, precisa ter um certo repouso, até porque a pessoa mesma tem uma moleza, tem uma astenia, uma fraqueza, não tem muita coragem de fazer as coisas. Então, essa é a chamada doença do beijo. Agora, existem também outros vírus, né, que podem ser transmitidos dessa forma. Por exemplo, o herpes vírus, que causa aquelas lesões geralmente na região da boca, nos lábios, que também pode ser transmitido dessa forma. O contato com uma pessoa infectada com aquela lesão no lábio, uma lesão ativa, assim, com aquelas bolinhas que ficam no lábio. Aquela bolinha, dentro tem um líquido que é esse líquido é rico em partículas virais. E aí a pessoa pode também transmitir dessa forma. Então, se você está com bolinha, se a pessoa tiver com bolinha na boca, no lábio, que é o herpes simples, como a gente chama, não deve sair beijando as pessoas, porque pode transmitir. Que coisa, né? Ficar atento, então, né? Porque, primeiro, a herpes, tudo bem, visualmente você consegue visualizar ali, tranquilo. Mas as outras que a senhora citou aí é na base da saliva mesmo que vem. Isso. Talvez a pessoa que está infectada nem perceba que está infectada, talvez, também, né, doutora? Exatamente, ela pode ser assintomática, ter o vírus, ser assintomática e transmitir. Aí a transmissão pode ocorrer mesmo com a pessoa estando sem sintomas, porque o vírus está contido ali na saliva, né? Então, e a forma mais comum, como eu falei, é realmente a transmissão pela saliva, pelo beijo, um contato próximo, íntimo. Entendi. Eu pensei que eram as mulheres casadas que tinham inventado essa doença, mas não é verdade mesmo, né, doutora?
Muito bem. Não, é verdade. Estou brincando. Vamos lá, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar também desse bate-papo muito interessante. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para a doutora Luciana Pacheco, é o Felipe Moura, lá do bairro do Feitosa. Ele pergunta o seguinte: doutora, quais são os sintomas dessa doença? Ô Felipe, então, como eu falei, depois de mais ou menos 2 a 3 semanas da infecção, a pessoa pode ter febre, uma febre arrastada, duradoura, pode durar aí até 3 semanas também. O período de incubação é longo e o período de doença, de adoecimento também é longo. Então, pode ter essa febre, pode ter dor de garganta, uma placa na garganta, pode ter as ínguas. O que chama mais atenção são essas ínguas que ficam bem aumentadas de tamanho, dolorosas aqui na região submandibular, occipital, atrás do pescoço, na região do pescoço, mas também pode ter na axila, na virilha. E a falta de coragem, né? Uma moleza que a gente nem sabe explicar por que está daquela forma. Se não tiver febre, por exemplo, se é uma febre baixa, mas começar com essa moleza, é para ficar de olho. Se você tiver tido uma exposição assim, no carnaval, com uma pessoa que você não conhece, ou até com uma pessoa que você conhece também, mas que também foi infectada pelo vírus. O vírus, ele não sai do corpo da gente. Esse vírus, ele tem essa característica de ficar latente, ele fica lá quietinho. Geralmente, a maioria da população ela já foi contaminada na infância, mas nessa idade, a doença ela não se manifesta. Ao longo do tempo, então, adolescentes, adultos jovens, pode desenvolver, então, a doença dessa forma como eu falei. Perfeito. Só para explicar, doutora, essas placas que a senhora fala na garganta são aquelas manchas amarelas que ficam nas amígdalas ali, é isso? Geralmente, é isso mesmo. Tem uma característica assim, particular desse vírus, porque, por exemplo, os pontos de pus que aparecem na amígdala, né, que a gente tem, que são comuns aparecerem na infecção bacteriana amidalite, que é causada por bactérias, geralmente é o streptococcus. Nesse caso, é uma doença viral, mas também pode causar essa placa, e geralmente é uma placa, ao invés de ser amarelada, como a da bacteriana, é uma placa branco acinzentada, assim. Não às vezes a gente não consegue nem fazer muito essa diferença, mas os estudiosos, né, quem estuda muita doença, relata essa placa, assim, de uma coloração diferente daquela causada por bactérias. Perfeito. Agora, o detalhe mais importante, Wilson, são os gânglios. É o que chama mais atenção. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta de quem quer participar hoje desse assunto sobre a doença do beijo. Felipe Moura já teve a sua resposta dada pela doutora Verônica Santos, que pergunta agora. Ela é do Benedito Bentes. Ela pergunta: doutora, qual o tratamento para essa doença? Como eu falei, Verônica, não existe um tratamento específico, não existe um antiviral que a gente possa dar que vá matar o vírus. O vírus é um bichinho difícil de morrer. Então, a gente trata os sintomas, trata a febre, trata a dor de garganta. Às vezes, quando a pessoa tem muito gânglio, os gânglios aqui nessa região da garganta ficam muito avolumados, eles podem até causar uma certa dificuldade da pessoa respirar. Então, nesses casos, a gente às vezes faz uso de um corticoide para diminuir aquele processo inflamatório, mas somente nesses casos onde houver essa possibilidade de dificuldade de respiração, que não é muito comum acontecer. Então, de uma maneira geral, a gente trata os sintomas e os sintomas que apresenta, né? Como eu falei, a febre, a dor de garganta, com um analgésico, com uma medicação para dor, uma medicação para febre, e aguarda aí o tempo de melhora mesmo do quadro, que geralmente acontece em torno de 2 a 3 semanas, desaparecimento da febre, a redução dos gânglios, né? A amígdala também fica sem dor. A gente espera que o vírus ele diminua a sua replicação para que então o organismo resolva a doença por ele mesmo. Muito bem, doutor, explicadíssimo aí, trouxe esse alerta então para a população, que as pessoas que vão brincar, tá vendo, Amaro? Amaro, você tem que estar beijando de mais cuidado aí, viu? Procura, como a doutora diz, procura uma parceira certa, tranquilinha, não tá beijando todo mundo aí. O Amaro beija tudo, beijou o poste, beijou o negócio no chão, beijou um cágado que ele tem e tá beijando todo mundo. Não pode, Amaro, não é assim. Muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações importantes para que todo mundo se cuide e se tiver esses sintomas, já sabe o que fazer e buscar então ajuda para se recuperar. Wilson. Sim. Eu posso mandar um beijo para uma pessoa? Claro, pode.
Eu tenho uma prima Sim. que eu soube ontem que ela assiste toda a segunda-feira o programa. Ela assiste sempre, na segunda-feira ela sempre espera o momento desse... Explica pra gente. Do Explica pra gente pra ver, né? Então, eu queria mandar um beijo para ela. O nome dela é Fernanda, a gente chama ela como Nanda. Então, vai aí meu beijo, viu, Nanda? Beijão para você. Muito bem, doutora Luciana. Já recebendo aí as fãs da doutora Luciana Pacheco, que a gente todos nós somos fãs pelo trabalho brilhante, essa médica fantástica que faz esse trabalho brilhante de prestação de serviço aqui no nosso Fenômeno. Doutora, mais uma vez um abraço, sucesso, boa semana com muita saúde e beijos apenas com o seu parceiro, com a sua parceira, que é importante. Muito bem. Um abraço, boa tarde, doutora. Um abraço, boa semana. Então, boa semana para a senhora também. Muito obrigado. Então, atenção, hoje a pele. Cuidado, tá bom?